RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Bom dia, amigo, amiga, seja bem-vindo ao nosso programa Rio Grande Movimento. Essa quarta-feira primaveril, embora nós ainda estejamos no inverno. Obrigado por você deixar a gente entrar na sua casa, você, amigo, amiga, em todo o estado, em 27 cidades, sedes que nós estamos espalhando o nosso sinal, chegando na sua casa com prestação de serviço e entrevista. Hoje o programa tá assim, ó. Bom dia. Muito bom dia pro Forcolém. Bom dia para você que está nos deixando entrar aí na sua casa em mais uma manhã de muita informação e entrevistas por aqui. O que a gente vai ter hoje, Forcolém? Não, primeiro que você tá com as cores todas combinando com as cores da televisão da RTV. Estou combinando com os nossos câmeras, com toda a equipe, vim uniformizada hoje. O pessoal não vê, mas os câmeras também estão com essa cor aqui, ó. E ela veio toda a RTC hoje aqui, ó. Ó, as cores. Foi sem querer, mas adorei. Ficou bonito, ficou legal, ficou bacana. Bom, hoje o programa está recheado porque daqui a pouco já começa uma entrevista com uma advogada que já está aqui. Vamos falar de direito familiar, direito homoafetivo também, né? Casais homoafetivos que se morre um casal, como é que ficam os direitos dessa pessoa? Vamos falar de 7 atletas da Sojipa que vão representar o judô aí no campeonato mundial. Um fotógrafo que vem trazer exposição, enfim, o programa tá cheio de coisas bacanas. Você fica aí que daqui a pouco nós teremos muitas coisas. Mas antes, o tempo, né, Lili? Antes o tempo, ainda bem que temos notícias boas, né? Vamos falar dele então. Iniciamos o dia bem aí, a temperatura já está se elevando, já está em elevação, está bem amena, está um dia bem agradável e um pouco melhor do que ontem. Ontem estava um dia mais fechado aqui na capital gaúcha e na maior parte do estado. Vamos ver como é que vai ficar então hoje. Aqui na capital a gente amanheceu com 13 graus, já aumentou a temperatura e vai chegar aos 23. Está um pouquinho nublado ainda, mas está mais aberto do que ontem. Em Erechim, mínima foi de 12 hoje, mas vai chegar aos 23 graus. Tempo um pouco nublado por lá, assim como na Serra Gaúcha, onde a mínima também foi mais baixa, mas vai chegar aos 18 graus hoje, a máxima por lá na Serra. Em Pelotas, no sul do estado, amanheceu mais frio também, mas vai chegar aos 20 graus hoje. E em Santa Maria, na região central, essa quarta-feira foi de temperaturas mais baixas pela manhã, mas bem altas à tarde, hein? Deve chegar aos 25 graus hoje por lá. Tempo bom por enquanto até a quinta-feira. Entre quinta e sexta chega a chuva por aqui. Forcolém. Muito bem, obrigado pelas informações, Lilian, trazendo o tempo. O tempo está primaveril e hoje as máximas aí avançam bastante na Grande Porto Alegre, né? Como você viu aí com a Lilian. Bom, começando nosso trabalho aqui de trazer prestação de serviços, informações para você sempre ficar bem informado. Hoje a gente vai esclarecer dúvidas sobre a união estável, este assunto que gera polêmica e discórdia entre os casais. Ainda vamos ter sabores diferentes do tradicional brigadeiro. Hoje ainda, daqui a pouco a Lilian vai mostrar para você o tradicional brigadeiro, mas com sabores diferentes. Doutora Cristina Giordani, advogada de Direito de Família e Sucessões. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer é meu. Você já falou em TV? Já fiz algumas entrevistas na TV Câmara. Câmara, há algum tempo atrás, sim. Então tá tranquilo, né? Acho que sim. É um bate-papo, né? Como é que a gente pode começar esse assunto? Porque assim, eu também sou divorciado. Há pouco ganhei, né? Saiu homologado divórcio. Meu divórcio foi tranquilo. Foi de uma forma muito bacana, não teve... Mas muitos divórcios são litigiosos, né? É verdade. E como é que a gente pode informar o telespectador, se tem alguém aí que eu vou me divorciar, quero me separar, tenho uma casa, como é que começam esses bens aí de vida? Olha só, eu acho que é importante a gente fazer sempre, tem razão, separar um pouco as coisas, tá? A união estável, ela é um dos regimes possíveis para um casamento, para uma união, sim, né? Um casamento para uma união. Então, a união sempre pode ser, tá? Com o regime da comunhão parcial de bens, é porque normalmente não houve uma decisão prévia do casal, né? De eleger
de casar ou de eleger um regime de bens e simplesmente foram morar juntos, né? A presunção legal, então, é que o patrimônio pertence, o que foi adquirido na constância da união, dividido entre os conviventes, né? A questão antes, que a gente também comentou sobre essa questão de filhos, né? Isso não tem, na verdade, muito a ver com essa questão do regime que as pessoas escolhem para nortear essa relação, para nortear o tipo de união. Sim. O interessante sempre, que não é uma tônica muito das pessoas, é fazer, quem sabe, uma consulta prévia, né, com um advogado, para verificar exatamente a questão patrimonial, se eu já tenho algum patrimônio, se eu não tenho, como as coisas podem se estabelecer. Mas, doutora, deixa eu perguntar um negócio. Aquela hora que dá paixão, ninguém quer saber, todo mundo se junta, vamos lá, pega aí as tuas cobertas, pega esse colchão, trouxe até um colchão, começa, né, e daqui a pouco só vai pensar nisso aí quando tiver, né? Tu tens razão, as pessoas... Imagina consultar um advogado, pera só um pouquinho, vamos dizer, a senhora é solteira, vamos começar um namoro aqui, vamos consultar um colega, um advogado, para ver o que nós vamos... Mas é que assim... Seria o correto, né? O casamento é um contrato. Né? Sim. Então, na verdade, toda a situação gera uma expectativa de direitos, né? Então, é muito importante que as pessoas tivessem noção antecipada, né, das consequências que essas determinações possam ter. É muito interessante porque, inclusive, na união estável, é possível que as pessoas façam contratos em cartório, né? Inclusive, foi aberta a possibilidade de estabelecer datas anteriores, porque, caso contrário, é uma das funções do processo depois, é provar o período dessa união. Sim. Com a existência de filhos, isso é um pouco mais fácil, fazer esta previsão dentro do tempo, né? Sim. Mas quando não existe um documento, né, não é incomum termos processos onde se precisa determinar no tempo e no espaço em que momento essa relação aconteceu, porque a partir daí vem os desdobramentos patrimoniais, né? Sim. Então, o momento, se foi neste momento que os bens foram adquiridos, se são anteriores à união, e isso determina muito depois, no desfazimento dessa relação, como as coisas vão se comportar. Uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta na hora de divisão, porque se pensa na divisão positiva, né? E tem a divisão negativa, que são as dívidas. Então, assim, eu e a fulana casamos ali, construímos a partir daí uma empresa, temos casa, mas agora tivemos uma super dívida lá, negócios errados, a empresa deve R$500 mil, está hipotecado uma das casas, a Casa da Praia está hipotecado. Como dividir essa questão daí? Aí a pessoa, uma das partes que é só a parte boa, não quer a parte ruim, se divide também a dívida, né, ao meio. Olha, dentro de uma perspectiva como essa, muitas coisas podem ser acordadas, né? Normalmente, eu vou fazer uma suposição à existência de filhos, né? Talvez, em algum momento, o marido, né, o convivente, possa querer fazer alguma preservação, né, de quem ficou com os filhos. É uma situação que vai depender, se houver uma beligerância muito grande da prova, né? Sim. E sim, tu tens razão. A senhora falou no juridiquês aí, que é beligerância. Eu pensei em berinjela agora. Não, uma briga muito grande, vamos dizer assim. Então, se as pessoas, tudo vai depender do que pode se estabelecer de acordo com a intensidade do que as pessoas vão ter para resolver essas questões, né? Sim. E o importante, quando se tem filho, sempre se fala isso, né? É tentar fazer de uma forma mais amigável possível, porque entrou numa guerra ali de situações, de emoções. Às vezes o homem ou a mulher usa isso para vingança, né? Depende como foi, como é que aconteceu a separação. Às vezes tem uma traição e a partir daí, não, agora tu tem que me compensar, né? Porque você me traiu lá e você vai ter que me compensar com
Então entra uma... Pois é, isso não existe uma compensação financeira para uma situação como essa que tu colocas, tá? Então, assim, eu acho que o importante de tudo é identificar como existe essa possibilidade de fazer. Então, para quem, acho que fica o recado, para quem está numa situação de união estável e não há nenhum tipo de registro, que possa procurar um cartório, fazer esse registro, inclusive pode ser feito com data retroativa, que isso implica na questão patrimonial. Que os dois aceitam, né? Os dois atestam que foi assim. Isso acaba tendo uma série de reflexos, acaba fazendo com que seja mais fácil em caso de um falecimento, né? A questão de pensionamento. Então, tem uma série de reflexos que é importante a fixação no limite de tempo, né? Porque a ausência disso faz com que depois, como eu disse antes, acaba sendo necessária a produção da prova. Vou lhe contar uma situação que eu conheço, tá? Que eu acho que o telespectador, ele trabalha a partir de situações, né? De como analisar certas questões. Um casal se parou e ele estava depois ele descobriu que estava muito doente. A ex-esposa, eram muito amigos, ajudava no que podia, mas continuaram separados, né, tal. Ele tinha um apartamento e fazia parte do espólio de toda a questão. Pois ele arruma uma namorada que fica 6 meses com ele e nesses 6 meses ele falece. E aí a namorada está requerendo esse apartamento porque diz que 6 meses ela cuidou sozinha dele. E aí tem toda uma versão, né, de familiares dizendo que não e tal. Vamos colocar assim. Como é que ficou? E ninguém tira ela do apartamento lá ainda, viu? Não, a questão dela estar residindo é uma coisa, tá? A questão da partilha já é outra coisa. Se esse imóvel não foi adquirido na constância dessa união e eles viviam, eu estou fazendo uma suposição, né? Sob o teto da união estável, provavelmente, realmente, ela não vai ter acesso a esse patrimônio, tá? Tudo que, na união estável, tudo que for adquirido antes desse marco, que é o início da união, não é partilhável. Pertence exclusivamente a quem já detinha aquele patrimônio. Então, isso Mas está uma discussão feia, faz 1 ano e meio já. Não, discutir isso, acho que importante até que seja dito. A justiça não é lenta nesses processos? Realmente, infelizmente... Está causando uma dor muito grande à família. Eu compreendo, mas as discussões, elas são sempre possíveis. Sim. Se elas vão ser reconhecidas ou não, é outro departamento, né? Então, assim, o direito dela se sentir fazendo parte daquilo e solicitar, ela tem embora talvez essa discussão não é moral, né? Então ela tem o direito de proceder como ela entende necessário judicialmente, mas ser moralmente reconhecido ela tá fora exatamente, mas isso tem que ser bem separado. E é bem aquela coisa dos antigos separou, não deixa ele arrumar outra lá, que a outra vai querer tudo, vai querer fazer um filho, sempre aquelas coisas, né? Mas por isso que eu volto para a questão do registro, né? Quando, para pessoas que têm patrimônio, porque assim, também vamos combinar que é bastante comum, às vezes, as pessoas não terem muito patrimônio, isso é uma realidade. Mas quando as pessoas já têm um patrimônio, é necessário a cautela, né? Para fazer essas determinações, para escolher como as coisas vão se comportar em caso de falecimento, ou em caso da separação. E neste caso, inclusive, as pessoas falavam, né? Ele tem 60, ela tem 32, isso já está, né? Ela está vendo que ele tem problemas e tal. Enfim, ficam aquelas coisas e gera muita mágoa, muito ódio, é um negócio assim... o direito de família, ele tem uma peculiaridade. Né? Só para encerrar, doutor, desculpe. Aí eu critico a justiça como um todo, ela é muito lenta. Ela deveria ser mais célere, mais, sabe, vendo que essas coisas machucam, que essas coisas criam. E às vezes, essas pessoas são muito pacíficas, mas às vezes criam até uma situação de lá tirar uma vida do outro por causa de um bem, por causa atrelado à mágoa, né? Atrelado ao ódio. A pessoa vai lá e faz besteira, né? Mas de novo, por isso eu vou frisar. Por isso tanta importância de muito provavelmente ter esse cuidado de consultar um advogado, fazer essas informações para que no futuro ninguém tenha dúvida, né? Sobre que direito eu tenho, sobre o que eu posso vir a receber, sobre se eu vou colocar o patrimônio exclusivamente no meu nome
ou no teu, né? Havendo esse laço, porque isso depois atenua esse tipo de circunstância. Eu penso que essa beligerância, como eu disse antes, essa briga muito intensa, ela é muito atrelada a esta confusão, né? Então, às vezes, como tu disseste, simplesmente vai morar junto, acha que, né, não precisa fazer nenhum tipo de registro na hora que as pessoas estão se amando, isso é uma verdade. Mas depois... Tá tudo lindo, maravilhoso. Isso aí. Agora, outro exemplo para a senhora. Meu pai tem 74, não é meu pai, mas é um exemplo, meu pai é falecido. Meu pai tem 74, arruma uma moça de 30. Tem alguma lei que protege o idoso perante os bens ali? Porque enquanto que ele não for considerado incapaz, ele pode tudo, né? Ele pode, mas sim, existe previsões, né, para as pessoas com uma diferença muito grande de idade, a partir de uma certa idade, aonde elas precisam, existe uma obrigatoriedade no regime daí. Okay. Aí, na questão do casamento, existe a separação total de bens, né, para que não exista. Só eu vou fazer uma colocação sobre a questão da separação total de bens que eu acho importante. A separação total de bens, em caso de divórcio, realmente, cada um fica com o que tinha, nada se mistura. Mas na sucessão, havendo um falecimento, pode haver, sim, existe vários posicionamentos jurisprudenciais de entendimento, inclusive, que as pessoas, que a pessoa, mesmo não havendo uma contribuição financeira para a construção daquele patrimônio, não poderia ficar completamente desamparada. Então, na sucessão, existe uma outra interpretação sobre a separação total de bens. Junto. Isso, por isso eu volto a referir a importância das consultas prévias, né? E também tem situações que são reais, que, por exemplo, a pessoa fica com a outra pessoa, cuida dela, ela é doente, os outros parentes deliberadamente abandonaram, né? E ela também já conheci esses casos nesse meu mundo jornalístico, né? Eu já conheci casos assim e que viraram até notícia. E aí os parentes, na hora daí que morreu a criatura, que deixou, aí o olho cresce e aí ninguém estava lá. E a mulher diz, não, peraí, eu estava aqui faz 3 anos, 4 anos, né? Mas assim, na questão sucessória, especificamente, o fato de alguém se dedicar mais aos cuidados de um ente querido não estabelece maior fatia na divisão patrimonial, tá? Então, assim, essa dedicação, ela é amorosa, ela é com outro condão. Ela tá dentro mas na fatia não fica maior. Não vai alterar os percentuais, né? Da medida que eles tiverem que ser estabelecidos conforme a vocação hereditária, né? Então tá, nós estamos conversando aqui sobre direito familiar com a doutora Cristina Giordani, advogada, ela que é especialista nessa seção, e também em direito familiar e sucessões. Nós vamos para um breve intervalo comercial e continuamos. Se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso WhatsApp, bota o WhatsApp, por favor, Márcio. WhatsApp na tela aí, quem quiser fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, ou direto no Face, tá? Nós estamos transmitindo diretamente no Face ao vivo. Se você quiser fazer alguma pergunta, faça, que nós vamos passar aqui para a doutora Cristina. Já voltamos. 11h21, temperatura 20 graus, um tempo muito bonito aí fora, muito bacana. Parece uma primavera, mas é uma primavera se metendo no meio do inverno, então, mas está ótimo. Doutora Cristina Giordani, estou falando com ela, aqui é advogada de direito de família e sucessões. A senhora é parente do Iber Giordani, não? Olha, normalmente o Giordani é parente, né? Nem sempre a gente conhece. Foram distante. 2 famílias que vieram para o Brasil, não conheço todos, mas bem provavelmente. O Iber Giordani, ele é major da brigada, ele é comandante do 5º Batalhão lá de Montenegro. Ele comanda 7 municípios ali. É uma pessoa maravilhosa, conheço há muitos anos, somos amigos há uns 20 anos já. Que legal. Pessoa muito... A família dele conhece toda, né? A família dele também é militar e tal. Mas, doutora, agora vamos falar da união homoafetiva, né? Nós somos pioneiros nesse reconhecimento dessa união estável e com direitos? Olha, o Rio Grande do Sul, ele é uma jurisprudência sempre muito citada, né? Eu acho que o nosso tribunal é muito bom,
Nossas decisões sempre são muito boas e são muito aproveitadas, servem de referência para vários estados do país, né? Então, realmente, a interpretação sempre no sentido de atender os anseios da sociedade sempre existiu. Uma pergunta do telespectador, Cris, passa para mim. Como é que é? 2 homens casados, um homem faleceu e deixou tudo para o companheiro, mas a família não reconhece que ele tinha uma união estável, até porque de repente até um preconceito e tal, e aquilo é a hora de todo mundo botar suas ideias para fora. E aí? Pois é, o que vai determinar a questão patrimonial é qual foi o formato da união utilizado. Se foi aquela que vamos para dentro da casa e vamos morar. Tá, se foi a união estável, né? O que foi adquirido na constância, havendo o registro dessa união, né? Havendo esse registro, ou se formulando a prova de que a união existiu, que é outra possibilidade. Então, nessa forma vai haver o entendimento de para onde o patrimônio segue, né? Sim. É possível que existem muitas famílias que realmente podem fazer algum tipo de argumento, mas a tendência é ser reconhecido, né? Comprovada a forma da aquisição, né? Comprovado esses elementos todos. E a família aí não tem direito algum daquilo, só o companheiro. Exatamente. É a mesma coisa com... exatamente, como qualquer outro tipo de união nas mesmas circunstâncias. E o resto é só preconceito, mais nada. Mas eu até acho que isso tem traçado um caminho bastante interessante. Penso que isso cada vez diminui mais, né? As pessoas têm entendido. Eu acho justo a questão seria injusto até, na verdade, uma pessoa colaborar para a formação de um patrimônio e isso acabar fazendo com que a pessoa fosse tolhida no seu direito, né? Então, entendo como uma medida, inclusive, de justiça, se o patrimônio foi angariado em comum, que seja dividido, né? Eu não me lembro como é que foi a relação da Cássia Eller, que tinha uma companheira e o filho requereu. Não me lembro como é que é o caso, a senhora lembra? Não? Eu não tenho memória, não li isto, mas as poucas informações que eu vi na mídia, né, é que, na verdade, ali havia uma questão sobre, não era só a questão patrimonial, era a questão da guarda, né, da guarda do filho dela, mas eu não me lembro de detalhes pontuais, assim, da questão. Sim. O que nós podemos mais dar dicas, então? A primeira dica que a senhora deu principalmente pessoas mais experientes, por exemplo, já saíram de uma relação, né? Divorciados como eu, vai ter uma nova relação, pode chegar ali, fazer essa consulta com o advogado, qual é os direitos, a partir daqui o que nós teremos, fazer um novo contrato, porque efetivamente é isso, até as pessoas brincam, assinou o contrato, agora está... Mas é um contrato. É que ali garante as prevenção, coisas, né? Exatamente, a prevenção vai ilidir o conflito, né? Que eu acho que talvez o pior elemento. Eu acho que, inclusive, até mais quem sai de uma relação e que daí normalmente ou tem filhos ou tem patrimônio, o cuidado deve ser ainda maior. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, então. Então, você tem ali 2 filhos, uma ex-esposa, que você paga a pensão, tá tudo direitinho. Você tem uma indenização muito alta para receber. E aí você, nesse período que está correndo esse processo, que às vezes vai a 2, 3 anos, você conheceu uma pessoa. Você começou uma relação com essa pessoa e essa pessoa engravidou, a outra vai ter um filho. Quando chegar essa parte de indenizatória que você tem direito, ela já tem direito a isso? O filho já também tem direito a essa... É que eu preciso entender, o que tu colocas assim, como se tu estivesse já convivendo, então, residindo com essa pessoa, não é que ela vai ter, não é que ela tenha direitos, mas ela vai passar provavelmente a usufruir junto, né? Se vocês estão em plena convivência. E sobre alguma coisa anterior, né? Sobre se a família anterior tem algum direito, pode ser estabelecido por acordo, pode ter ficado registrado. Vamos dizer que é um processo que iniciou
né, na constância da relação em que Sim. envolvia o patrimônio comum, isso pode ficar estabelecido por acordo, essa discussão realmente pode existir, mas assim, normalmente tem que separar bem as coisas que são em comum do casal e que são regidas pela questão da escolha que se faz de separação total de bens, comunhão universal de bens ou a separação parcial de bens. Isso é que determina os percentuais e como as coisas vão se comportar, tá? Entendi. Qual outra dica que a senhora gostaria de deixar para o telespectador para evitar conflitos? Primeiro, né? A separação é uma coisa muito dolorida. Pessoas que ficaram anos juntas ali, fizeram uma história, em um determinado momento foi bonito, né? Deu muito certo e daqui a pouco aquilo faliu. E é melhor que quando isso aconteça pelas crianças, que são o nosso maior bem, vamos dizer assim, né? Que se faça algo primeiro, separe, né? Porque dentro de uma casa conflituosa não se constrói mais nada, então se não há cedência de nada. E a partir daí que se olhem o mundo como ele é real, as crianças estão ali envolvidas. Não use aquelas situações para vingança, para isso e aquilo, né? E como isso é corriqueiro, né? O seu escritório deve ser lotado de gritaria, discussões, do que sentar na mesa e conversa, né? Mas assim, eu vou te deixar claro uma coisa também. Eu acho que a condução que o profissional dá para essas questões, né? A gente também, como advogado, tem um papel de explicar para as pessoas que a alienação parental ou que uma série de outras questões que envolve essas circunstâncias que tu colocaste a respeito das famílias, eu acho que a função, sim, é atenuar, né? Estabelecer com as pessoas, porque quando a gente consegue explicar como funciona a questão da divisão do patrimônio para que não haja nenhuma fantasia, tá? Do que eu não posso ficar com alguma coisa que realmente não deveria ser meu. Sim. Quando essa conversa é bastante clara e a gente precisa alertar as pessoas que, infelizmente, as mágoas, os problemas psicológicos, embora os processos tenham inúmeras oportunidades, principalmente quando se trata dos filhos, né? Essas avaliações psicológicas, mas não é ali dentro do processo e nem no judiciário que isso pode ser melhor resolvido. Então, que as pessoas possam ter uma explicação boa a respeito dessa questão patrimonial, para que entendam o que estão fazendo e para que acabe não aumentando o problema, como tu estás referindo, porque realmente, em certas circunstâncias, exatamente, às vezes por desconhecimento, né, por uma falta de esclarecimento sobre as coisas, as pessoas ficam muito brabas, muito incomodadas, né? Mas não é assim, ó, por outro lado, também tem muita gente que consegue chegar numa sala de audiência, conversar, acertar as coisas, né? Então, depende muito da personalidade das pessoas e dessa condução que se faz. Eu lhe digo o seguinte, eu tenho as minhas obrigações, que estão acordadas, e tem aquelas que são acordadas entre eu e ela. Então, assim, você vê muito, e eu acho isso infeliz, sabe? Você vê em casais, ex-mulher é ex, e ela fala a mesma coisa. São duas pessoas que tiveram uma história. Então, assim, tu não tem obrigação de fazer isso. Eu digo, cara, eu estou fazendo também pelas minhas filhas. Então, assim, eu deixei um patrimônio e preferi ficar com a parte mais negativa, porque eu tenho mais condição de me levantar e de correr atrás do que ela, que parou um pouco a vida dela também em determinado momento por causa dessa relação e também por causa dos filhos, né? Então, esse reconhecimento tem que ter. Eu consigo ir mais adiante, então eu deixo essas coisas. E eu procuro sempre fazer algo a mais que eu possa ajudar, né? Então, assim, porque essa relação de direito a direito, ele é uma letra fria, né, doutora? E que vai identificar o que nós podemos e não podemos. Mas tem um bom senso humano, que isto que deve anda um pouco muito em falta, né? Eu penso que a gente percebe, assim, infelizmente, muitas vezes os pais confundem, sim, as coisas, os filhos ficam muito envolvidos no processo do divórcio, do desfazimento daquela união, às vezes os pais
infantilmente sobrecarregam os filhos nesse aspecto. Eu penso como tu disseste, eu acho que o ideal é que as pessoas pudessem fazer como tu estás dizendo, entender que a paternidade gera responsabilidades, né? Entender que sim, eu preciso auxiliar os meus filhos a estudar, a crescer, mas infelizmente, se tu quiseres, como via de regra, não é todo mundo que pensa assim, né? Tem uma pergunta chegando aí do Luiz Antônio Ertal. Bom dia. Convívio com a minha companheira há 30 anos. Temos 2 filhos, mas não possuímos documento de união estável. Em caso de falecimento, para pegar pensão, é muita burocracia? É muito burocrático? Pois é. Para ele fica o conselho aquele do que a gente já conversou. Pode ir lá no cartório e fazer uma retroativa. Cartório, exatamente. Reconhece que essa união existe há todos esses anos. Luiz Antônio, presta atenção. E é simples, né? Muito simples. Muito simples. Pode, inclusive, nesses reconhecimentos em cartório. Qual cartório? Qualquer cartório? Qualquer tabelionato. Tabelionato que ele tenha... Isto. E daí, nos tabelionatos, inclusive, pode ser agregado o sobrenome, inclusive. Então, tem uma série de efeitos práticos que facilita a vida das pessoas numa situação Você como entendeu? essa. Qual é a câmera que está com a gente? Essa aqui que está aberta? Essa aqui. O Luiz, meu amigo, muito obrigado pela pergunta, obrigado por você ter participado. Bem simples, você vai no primeiro tabelionato que você tem aí registrado, com a sua esposa, com a sua companheira, que é a esposa, né? E façam vocês dois. Pode ser à mão ou como é? Não, peça para fazer um registro, eles têm um documento próprio. Eles fazem um documento próprio ali e vocês atestam que estão há 30 anos, que tem 2 filhos, que bota ali os detalhes que vocês acharem pertinentes, ponto. Qualquer um que falecer e tal, que vocês fiquem muito tempo aí, mas que vai requerer uma pensão, vocês já terão direito. Muito boa essa pergunta aí. É, interessante. Outra pergunta, revisão do que, Cris? Revisão da pensão pode pedir para aumento de revisão de pensão? Pode. Como é que assim, normalmente o que acontece? A gente faz um processo, né, uma ação, onde ficam fixados os alimentos, exatamente no caso dos filhos, né, para fazer essa previsão do que a criança necessita para subsistência. E daí, então, naquele momento, vamos dizer, a realidade financeira era uma, né? Então aí ele estabelece um valor, tá? Se a pessoa tiver uma mudança financeira, né? Sim, pode ser pedida a revisão. E para o contrário? Também pode. Mas como a gente vê assim, caras, por exemplo, aquele dado da Labela, ganhava 50 mil por mês, daí de repente ele não ganhava mais, mesmo assim foi executado, devia 120 mil. Não, mas olha só, porque hoje em dia, inclusive, a maioria dos magistrados já faz, quando é feito o acordo ou por sentença, estabelecimento de um valor em caso de desemprego, faz ali algumas previsões, tá? Entendi. Não havendo sendo alguma coisa muito mais antiga que essa previsão não existe, por exemplo, se então tu perdes o teu emprego e tu tem essa obrigação, precisas procurar logo um advogado para que ele faça a revisional de alimentos, ao contrário, como tu usaste a expressão, né, para fazer a redução, explicando que eu não tenho mais condições de arcar, porque realmente, se deixares a dívida simplesmente correndo, sim, vai poder haver a prisão, inclusive, né? Sim. E aí tem o sacana, né? Tem gente que viaja, posta no Face, mas chega lá e diz, não, eu tô mal, tô com a renda. Tudo é prova. Tudo é prova, né? Tudo é prova. E Facebook printar, é prova. Pode printar aqui, ó. O cara ostenta, vai pra lá. Aí se ele diz assim, não, mas eu arrumei uma mulher rica, ela tá pagando. Mas olha só, de novo, a obrigação, ela é dessa pessoa. Se eu preciso reduzir, eu preciso provar por que eu preciso reduzir. Assim como o aumento também, eu preciso comprovar que houve um aumento financeiro. Acho que o cara honesto, o cara que tem caráter, subindo a renda, vai lá, acorda com ela direto, né? Subiu um pouco, vamos dentro daqueles valores, aumentar um pouco mais, você vai ter um pouco mais. Esse é o mundo ideal, né? Mas, infelizmente, a maioria, e até tu falaste antes da morosidade da justiça, eu te diria que ela também é morosa por, às vezes, um excesso de processos desnecessários, porque se as pessoas tivessem esse bom senso, como tu estás falando, né? E adimplisse com as circunstâncias espontaneamente, talvez isso também não acontecesse. Tem um artista aí que é da banda Cidade Negra,
lá no Rio de Janeiro, ele é um cara assim que ele deixa as pensões acumularem para depois, sempre quando ele está perto aí ele vai lá e paga. E eu conheço a pessoa que ela sofre muito e ele tem 3 filhas. E esses caras que fazem isso, eles não entendem o processo que eles criam no filho. É verdade. Porque o filho vendo a mãe sofrer, né? Os filhos saíram das entranhas da mulher. A mulher, nós nunca vamos ter essa relação. Mesmo o melhor pai do mundo não vai ter essa relação que tem a mãe com o filho. O filho sofre pela mãe e vai ficar sempre do lado da mãe. Esse rapaz, ele já não tem mais nenhum vínculo emocional com os filhos, que não querem ver a cara. É que, na verdade, eu acho que a gente educa muito pelas atitudes e não pelo que a gente diz, né? Exato. Então, eu acho que isso sim é muito importante, que as pessoas tenham uma preocupação, porque essas demonstrações, eu acho que servem de, entre aspas, ensinamentos para o futuro, né? Claro, pai responsável pelos seus filhos, que é correto e que faz as coisas com certo discernimento, provavelmente vai formar uma pessoa muito melhor do que o contrário disso, né? Verdade. Olha, eu estou aqui com a doutora Cristina Giordani, advogada, direito familiar e sucessão. Ela pode dar dica que ela conhece, que ela é especialista, a dica dos direitos básicos, dos direitos adquiridos, dos direitos totais. Mas eu e a doutora Cristina não podemos passar para o outro lado, para você que está nos assistindo, o bom senso, o perdão, a ação humana de um para o outro. Então, dentro dessas conversas que a gente sempre traz aqui na prestação de serviço, acho que o maior ensinamento, porque ninguém é melhor do que ninguém para ficar dando moral nos outros, né? Mas eu acho que se você está aí, quietinha, olhando essa televisão e está com um problema parecido e tem muita mágoa enrolada, tem muita coisa, pense no seu filho, na sua filha, pense em toda a questão. Já perdeu? Já aconteceu, ele me traiu, ela me traiu, já aconteceu. Não se volta, é uma fita que nem a gente faz aqui, a gente volta atrás, depois do Facebook você vai lá onde você quer assistir. É algo que já aconteceu. Viva a vida, siga adiante, perdoe e deixe essa criatura, liberte essa criatura e se liberte principalmente dessa mágoa. Acho que é o grande recado, né, doutora? Eu acho que além sim. Dos direitos. E eu acho que é bem importante que se diga uma outra coisa, como tu disseste, uma prestação de serviços, né? Então, eu acho importante que se esclareça que, inclusive, modernamente, para reconhecimento de união estável, não é necessária a coabitação. Então as pessoas... Pode viver num apartamento, outro na outra. Mas se demonstram socialmente, se deixam claro para a sociedade que somos um casal, isso também... Mas somos um casal moderno, cada um mora na sua casa. Pode ser reconhecido também. Tá? E por isso que eu disse, a questão da consulta, para identificar caso a caso, né, com as possibilidades para diminuir essas intolerâncias futuras, eu acho um recado mais importante que possa ficar. Ok. Doutora, muito obrigado. Eu Cristina que agradeço. Giordani. Prazer. Inclusive o sobrenome de uma família amiga minha aí, um pessoal muito legal. Muito obrigado pelas suas explicações. Volte sempre quando a gente precisar ou que a senhora quiser nos pautar aí com alguma coisa. Então tá joia, obrigada. E eu vejo aqui a formação de um grupo, um pessoal muito ali, veterano, experiente no que vai fazer, hein, Lilian? Não é de brincadeira isso aí, hein? Inclusive ícones do samba aqui. Temos uma referência aqui que é a Glau Barros, acompanhada do Silfarney Alves e companhia. Daqui a pouquinho eles estarão aqui com a gente com muito samba, muita Clara Nunes por aqui, não perca. Clara Nunes. Eu não vou perder, adoro. É isso aí, depois do intervalo, vai mandando teu recado aí no Facebook que a gente já volta. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora com a nossa atração musical de hoje. Que atração, hein? Temos aqui uma referência no samba aqui no nosso estado, a cantora Glau Barros. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Lilian, bom dia, RDC TV. E, por favor, vamos apresentar aí quem te acompanha hoje aqui, te acompanhará também no palco desse espetáculo que vamos contar aqui hoje. Por favor, Silfarney. Isso, está aqui comigo o Silfarney Alves, nosso violonista,
e Cassiano Miranda, nosso percussionista. Muito bem. E a Glau está aqui hoje para falar do Glau Barros Especial Clara Nunes, que é esse grande espetáculo aí em que ela vai cantar muitos sucessos da Clara Nunes, antigos, alguns conhecidos, outros não. Já não é de agora que tu interpreta a Clara Nunes, né? Quanto tempo faz, Clara? Isso, desde muito pequena eu já canto Clara Nunes, que é uma referência, né? Uma referência no samba, na música. Então, esse show é o terceiro ano que a gente está fazendo, né? Que a gente iniciou lá em 2016, percorreu aí o interior do estado e agora estamos voltando a Porto Alegre, trazendo novamente o show, que esse ano, então, faz 35 anos que Clara Nunes nos deixou, né? E então estamos fazendo essa homenagem nesse ano tão marcante. Que bacana. Por quantas cidades vocês passaram aí no interior? No interior a gente fez através do Sesc várias cidades. As duas últimas foram Alegrete e Uruguaiana, lá na fronteira. Olha, a gente foram até a fronteira, que bacana. Fomos até a fronteira. Bom, e agora vão aqui para Porto Alegre nesse sábado, dia 15, né? Isso, agora sábado, dia 15, às 21h30 é o show. Né? O show é no Espaço 373, que fica ali na Comendador Coruja, ali próximo ao Shopping Total. E a casa abre às 20 horas, né? Mas o show, então, inicia às 21h30. E junto comigo, o Silvio Farney, o Cassiano e mais Marco Farias no teclado. Tem Alexandra Amaral também na percussão. E César Aldi na bateria. Perfeito. Bom, queria falar um pouquinho do repertório, né? Tu manteve o repertório agora ou tem novidades? O que tem de diferente? A gente sempre tem alguma novidade, dependendo assim do lugar que a gente vai. Às vezes a gente acrescenta vamos colocar uma, porque é complicado fazer um repertório curto, né? De músicas, de canções que fizeram sucesso na voz da Clara Nunes, porque é é muito extenso. Um repertório muito extenso. E a maioria a gente conhece, mas tem muita coisa também que ficou desconhecido, né? Não ficou tão marcante. Algumas são bem marcantes, como Mar Serenou, Conto de Areia, enfim. Então, procurei mesclar essas músicas, esses sambas conhecidos e também outros que não ficaram tão conhecidos. E, além dos sambas, né, ela também gravou outros ritmos, né? Muitos ritmos do Nordeste, né? Forró, chachado. Então, ela tinha esse leque, né? Bastante eclético, assim, na música. E aquela... Uma representante nossa importantíssima, né? Que também cantou muito da negritude, muito da religião de matriz africana. A presença muito forte, né? Dos orixás também nas músicas dela, Isso, né? exatamente. O próprio orixá, ela era encarnada. Ela era uma entidade. É uma entidade mesmo. Mas, assim, entre os maiores sucessos, tu citaste aí, a deusa dos orixás, o Mar Serenou, que mais? Conto de Areia. Tristeza Pé no Chão, a gente faz também. Ijexá, que era uma música do Gil. E tem as menos conhecidas, mas belíssimas também, que é Moeda, Esse Meu Cantar, Alvorecer, que é da Dona Ivone Lara, que também nos deixou esse ano, né? Verdade. Então, tem mais essa homenagem também. Isso, dentro bem do repertório. Importantíssima, né? E são o lado B, então, a gente faz os blockbusters, a gente diz, e o lado B, que é aquele que não foi muito tocado nas rádios, não foi muito divulgado, e só quem é um fã assim mais ardoroso e que escutou mais a fundo a obra, que conhece. Então é bastante interessante. Fica o convite aí para conhecer, para relembrar os sucessos e conhecer um pouco mais também, da mais obra dela. Que bacana mesmo. E a que Forcolém estava cantando vai estar também lá.
Vai ter também. Vai estar. Porque a mãe do apresentador aqui do programa é muito fã da Clara Nunes. Dona Dolores, se estiver assistindo aí, então, está aqui uma ótima atração aqui. Ela deve estar adorando, né? Convite para Dona Dolores. Para ela aparecer lá também. Aparecer lá. Bom, vamos ouvir então uma música agora. O que vocês escolheram pra gente? A gente vai fazer então Alvorecer, que é da Dona Ivone Lara e Delcio Carvalho, e faz parte então do nosso repertório. Já homenageando aí a outro grande nome que nos deixou. Olha como a flor se acende quando o dia amanhece, minha mágoa se esconde, a esperança aparece, o que me restou da noite, o cansaço, a incerteza lá se vão na beleza desse lindo alvorecer. Lá se vão na beleza desse lindo alvorecer. E esse mar em revolta que canta na areia, qual a tristeza que trago em minha alma campeia. Quero solução sim, pois quero cantar, desfrutar dessa alegria que só me faz dispensar do meu penar. E esse canto bonito que vem da alvorada não é meu grito aflito pela madrugada. Tudo tão suave, liberdade em flor, refúgio da alma perdida pelo desamor, refúgio da alma vencida pelo desamor, refúgio da alma vencida pelo desamor. Aí, muito bem. Ainda falando... Obrigada. As palmas foram do Forco Além. Ainda falando do espetáculo, tem direção do nosso querido Gelson, é isso? Não, a direção do Gelson é do CD que eu tô finalizando. Tu tá finalizando. Isso, como é que é o nome do CD. Brasil Quilombo. Brasil Quilombo. Tem a participação dele ou ele tá só na direção musical? Tem participação dele, tem uma canção dele em parceria com a Elisa Lucinda. Olha só. E a direção musical e a produção musical e arranjos é do Marco Farias, que vai estar nos acompanhando no sábado, né? O maestro Marcos Farias. E a gente está em fase de finalização, né? Iniciamos esse ano a gravação do CD, que teve o apoio dos fãs, enfim, do público, porque foi feito um financiamento coletivo ano passado. Para conseguir realizar esse trabalho. E agora já está em processo de mixagem, masterização. E tem muitos... A maioria dos compositores, 98% dos compositores são aqui do Sul. Pois né? isso que eu ia te perguntar. Tu interpreta grandes nomes aí, principalmente daqui. Antônio Villeroy, Nelson Coelho de Castro. Nelson Coelho de Castro. Próprio Gelson Oliveira, Pamela Amaro, tem mulheres também, mulheres sambistas, né? Pamela Amaro, Zilá Machado, Delma Gonçalves, temos um Lupicínio Rodrigues também, Edson Guerreiro, todos compositores, Paraquedas, mestre Paraquedas, que também é uma referência do samba e do carnaval aqui do Sul, né? De Porto Alegre.
Então é um CD que tem... É um CD de samba, mas que tem diversas nuances do samba, né? Tem o samba canção, tem o samba de roda, tem o samba exaltação. Os arranjos estão muito bonitos, tá? Quem já ouviu ou quem participou, tem as participações especiais, né? O Nelson Coelho de Castro participa, o Gelson Oliveira, Arthur de Farias. Olha aí. Que nos conhecemos há bastante tempo, porque ele é de Gravataí, eu sou de lá também. Então participa. Edu Nascimento, filho do mestre Giba Giba, também está participando. Tem várias participações. Jorginho do Trompete, Pedrinho Figueiredo. É um CD, assim, que é o primeiro trabalho, é um trabalho, um CD dos sonhos, assim, né? Que a gente está produzindo e está ficando muito bacana. E o Celso Dias, que está aqui hoje com a gente, então é o produtor geral desse trabalho, né? Que bacana, então tá. Daqui a pouquinho a gente pergunta mais sobre isso, mas a gente quer ouvir mais vocês. A gente vai para o intervalo rapidinho ouvindo a Glau, mas daqui a pouco tem mais música, não sai daí. Tem um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Dei um aperto de saudade no meu tamborim. Molhei o pano da cuíca com as minhas lágrimas. Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei a minha vida na avenida sem empolgação. Vai manter a tradição, vai meu bloco, tristeza e pé no chão. Estandarte com as minhas mágoas. Usei como destaque a tua falsidade. Do nosso desacerto fiz meu samba enredo. No velho som da minha surda dividi meus versos. Nas platinelas do pandeiro eu coloquei surdina. Marquei o último ensaio em qualquer esquina. Manchei o verde esperança da nossa bandeira. Marquei o dia do desfile para a quarta-feira. Muito bem, meio-dia em ponto, esse é o Rio Grande Movimento, estamos com 20 graus, aí um solzinho aí fora, eu conto com a sua participação. Você viu que coisa bonita essa música, né? Sabe onde é que me lembrou, Toninho? Eu estava falando aqui com a doutora que já está comigo aqui, a doutora Mariana Pasquale, psicóloga, lembrou a Lapa, no Rio de Janeiro, 6 anos passei lá, morando. Você parar no final da tarde ali, cada botequinho tinha um som, né? Aí pediam um bolinho de bacalhau, uma cervejinha gelada e ficava ouvindo aquela coisa linda. Esse tipo de som, esse samba raiz, quem sabe tocar, quem sabe cantar, né? Aí é outro negócio. Como Porto Alegre é rica nessa cultura musical, né? De sons, todos os sons
moram em Porto Alegre, isso é bacana. A Mariana Pasquale, a doutora psicóloga aqui, vai nos falar agora sobre traumas da infância, todos os tipos de traumas que afetam nas escolhas da vida adulta. Como reflete isso lá na vida adulta, né? Vamos saber como administrar melhor e não sofrer com os problemas da infância. Doutora, bom dia. Bom Tudo dia. bem? Tudo Seja bem. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A senhora fez um doutorado em cima disso? Eu estou fazendo doutorado e fiz o meu mestrado em cima, mais ou menos, desse tema. Especificamente, qual tipo de trauma? A gente pode falar, na verdade, em alguns tipos mais característicos, né? Como o abuso físico, né? Como bater na criança, o abuso sexual, ou até, na verdade, o abuso psicológico, né? A negligência emocional, ou seja, tu não dá para a criança o suporte necessário que ela precisa, não entender as emoções dela, né? Tu não dá carinho para ela, tu não dá atenção para ela. Isso é um fator bem significativo, na verdade, para que ela acabe tendo dificuldades em se vincular, tanto na infância quanto na adultez dela. Então, assim, vamos pegar casos específicos, assim. A criança vê um pai violento. E aquele tipo de pai violento monarca, né? Rei, senhor, né? E ele subjuga a mulher na frente dos filhos. Às vezes tem situações que ele é violento com a mulher, mas é carinhoso com o filho, mas isso não compensa porque é uma situação doente que está vivendo o ambiente ali, né? O que pode reproduzir essa criança, sendo ela mulher, mais tarde? Sendo ela mulher, sendo essa menina, né, a tendência é que ela tenha dificuldades, né, em entender o que é violência e o que é uma relação segura. Né? Ela pode querer buscar um outro pai na vida dela, ou que reproduza aquilo com a mãe, que ela entende então que aquilo é o correto? Ela pode, sim, né? Mas fica na cabeça dela, fica uma dualidade. Bom, essa pessoa vai me dar carinho, mas essa pessoa também é violenta, né? Porque fica muito misturado. Como assim? Esse pai que é violento com a mãe também pode me dar carinho. Né? Então, a tendência... isso, né, pensando nos resultados que eu vi no meu mestrado e em alguns estudos, ela pode sim buscar, na verdade, relações mais abusivas, né? Mas isso não é uma regra. Né? Entendendo que aquele homem abusivo pode ser um grande protetor dos filhos também. Pode também. Ele é macho, Ele pode ser muito abusivo com a mulher, né? Mas ser muito protetor com os filhos. E aí, com os filhos, né, dependendo de uma série de variáveis, tanto de como tu consegue se espelhar em modelos mais saudáveis, tu pode acabar no futuro tendo uma realidade e um padrão de vinculação bem diferente, né? Ou seja, mais saudável. Sim. Mas para isso é preciso muito cuidado e ter algum modelo mais de saúde durante a infância ou a adolescência. Eu tenho 48 anos e, quando pequeno, a minha mãe é mãe solteira, ela sofreu violência doméstica. Numa época, nos anos 70, 71, 72, 73, que não havia nenhum tipo de amparo à mulher. Ela foi muito corajosa, enfrentou isso de uma forma muito solitária, né? Porque até os próprios pais, por muita ignorância, eram colonos alemães, né? Não sabiam muito lidar com isso. Mas ela enfrentou isso de uma forma... E nós tivemos que fugir do meu pai e tal. Depois houve o perdão como pessoa, como ser humano, mas aquilo trouxe um trauma muito grande. Eu, por exemplo, tive uma impressão que eu sempre ia perder minha mãe. Então, quando ela ia trabalhar, ela se atrasava, porque ela tinha um horário, né? Para voltar. Se ela demorasse 1 hora a mais, eu pensava, então o pai conseguiu pegar ela e ele vai matar minha mãe. E eu tinha 5 para 6 anos e eu sofria deste estresse. E isso vai se refletir depois na escola, porque eu tinha um déficit de atenção, por uma ansiedade, porque sempre no meu pensamento, será que a minha mãe está bem? Será que a minha mãe está bem? Eu acabei me tornando um homem super protetor, aqueles que ficam em cima do meu primeiro casamento, né?
Era aquela coisa, se a minha mulher atrasava, eu pensava, não. Então eu buscava, não era questão de ciúmes, era uma questão de proteção. Porque eu via que a minha mãe tinha... Então a gente acaba, daqui a pouco você se fala, não, mas peraí, você está sendo doentio, né? Está começando um processo patológico, né? Exato. E como reflete isso depois, então, né? Reflete muito, porque é na infância que a gente vai estruturando a forma como a gente entende o mundo e o que a gente espera das relações, né? E, por exemplo, quando tu tem um padrão de vinculação na tua infância que é mais ansioso, por exemplo, como tu tinha com a tua mãe, né? Dessa expectativa de, meu Deus, o meu pai conseguiu pegar ela, conseguiu machucar ela, isso vai gerando uma preocupação muito grande que, na verdade, vai construindo a tua visão de mundo, né? E a tua expectativa do que vai acontecer em outras relações. E aí não falo, né, só de ti, mas, na verdade, de todas as pessoas. Eu gosto de dar um exemplo, porque eu não tenho... Eu acho que as pessoas... Eu tenho uma facilidade de falar nisso, porque eu acho que você tem que... E aí demonstra o quanto você já superou esse processo, né? Eu não tenho nenhuma mágoa dessa situação, até porque depois, aos 23 anos, ele sumiu. Depois, aos 23 anos, eu fui encontrá-lo de novo e ele era um completo alcoólatra, uma pessoa com muita dificuldade. E começou ali um processo de reaproximação, né? Mas antes eu fui falar com a minha mãe, disse, olha, eu tenho ideia de ajudá-lo e tal, o que você acha? Não, tranquilo, não. Isso não te... Não. Porque para mim, a minha parceira sempre vai ser ela foi minha mãe e meu pai. Claro. Né? E começou um processo muito doloroso de tentar ajudá-lo e compreendê-lo. Por que ele era daquela forma. Daí eu descobri outra dor, né? Que era o fato que ele sempre fez uma falta e eu idealizei nele uma coisa que ele não era. Ele era apenas um ser humano. Uma pessoa com muita dificuldade, né? Então... E, olha, esse processo se arrastou. Eu várias vezes trouxe ele para morar na minha casa, ele fugia, ele sumia. Ele entrava num processo de tratamento e fugia desse tratamento. Então, e até o ponto que ele veio a falecer aí faz 3 anos atrás, 4 anos atrás. Então, é uma coisa assim, a relação humana, todos nós idealizamos coisas, mas esquecemos que estamos lidando dentro desse teatro de verdade. Exato. Com pessoas que falham, né? Totalmente. E aí que eu digo, que eu sempre falo aqui, a gente buscar um profissional, ajuda profissional. Eu só consegui me encontrar quando eu busquei a terapia, né? Que bom que tu fizeste isso, né? Principalmente pela tua vivência. Eu acredito que todo mundo deveria fazer terapia em algum momento da vida, né? Porque, afinal de contas, independente do quão perfeita seja a nossa infância, ou a nossa adolescência, ou a nossa vida, sempre vai ter alguma questão que dá para dar uma melhoradinha ali, né? Sim. Até para o autoconhecimento mesmo. Também. Mas a gente acaba tendo uma tendência de repetir esses padrões de quando a gente é criança de quando a gente é criança não, né? Mas esse padrão de se relacionar e essas expectativas, né? E esses comportamentos que a gente tem e aí tem outro as nossas aspecto. Emoções. Tem outro aspecto, nós demos o exemplo da menina. O menino que convive com essa violência, né? Esse monarca lá dentro, que a mulher não conseguiu se livrar. Minha mãe conseguiu se livrar, talvez o trauma seria outro em mim. Mas ela conseguiu se livrar, ela me deu um outro exemplo. O menino cresce nesse ambiente onde ele vê a mãe sendo maltratada sucessivamente. Ou ele pode se revoltar um dia, quando adulto, se cobrar no pai, se vingar do pai. Ou outra, ele achar que isso é o normal, que a mulher gosta. Não é? Exato. Porque a mãe nunca reagiu, nunca tomou uma atitude. Então ele vai lá para pegar uma mulher, vai ter ela como propriedade. Daí a gente vê essas coisas aí, a mulher diz, não, eu não quero mais. O cara entende, não, tu é minha e acabou, e você vai morrer se não ficar comigo. Tem muitas variáveis, né, que vão permear isso aí tudo. Mas o principal que a gente sabe que vai acontecer é que esse menino também vai ficar meio confuso em relação aos relacionamentos. O que é certo, o que é errado, como que eu tenho que tratar uma pessoa, o que eu tenho que esperar de uma vinculação, né? E ele não vai saber muito bem o que fazer. Junto disso, né, ele vai ver uma pessoa importante para ele, esse pai, que não sabe como controlar as emoções muito bem, porque normalmente as agressões, elas vêm de uma explosão muito forte da raiva. E isso vai fazer com que esse menino, ou essa menina, né, agora falando do menino, não saiba muito bem como manejar a raiva, e então ele vai reproduzir isso. Pode, na verdade, reproduzir isso nas relações futuras dele.
né? Inclusive com bastante ansiedade. Mas também pode acontecer, né, como o teu caso, que encontre alguém mais saudável, que dê atenção suficiente, que ele consiga ter um modelo, né, de saúde, de relação saudável, de relação respeitosa, né, para conseguir romper, então, com esse padrão de violência. Sim. Né? Todos esses traumas aí, e dentro de uma casa, a casa está ali fechada, a gente não sabe o que acontece, ou às vezes os vizinhos vêm e não se metem também, né? Hoje em dia a gente tem uma cultura um pouco, ela está mudando cada vez mais, e nós temos aí vários telefones que você pode ligar para denunciar uma agressão contra a mulher ou contra a criança e tal. E a gente não chegou nem ao abuso sexual, porque ele é o ápice de tudo, né? É a coisa mais grave que possa acontecer para uma criança, porque é uma violação tão severa que traz um trauma muito grande para essa pessoa na sua vida adulta, né, doutora? E inclusive acontece muito mais do que é notificado, na verdade, né? Ainda é muito sigiloso. Ainda tem muitas pessoas que pensam, bom, aconteceu, não vai mais acontecer. Eu vou cuidar para o fulaninho, para a fulaninha não ficar perto do abusador, né? Mas, na verdade, não é assim. Quando se sabe ou se tem uma suspeita de um abuso sexual, é obrigação, né, do cidadão fazer uma notificação ou para o Conselho Tutelar ou, então, diretamente para o Ministério Público. Né? Sim, é uma obrigação nossa proteger uma criança, obviamente, né? Até o telefone para agressão contra mulheres e crianças, o número 180. Você pode ligar no celular, 180. Olha, eu quero denunciar um homem que, sei lá, que bate na mulher todo dia, ou que vê o tipo de abuso. Porque tem meios, por exemplo, um assistente social, junto com o Conselho Tutelar, abordar essa família, né? Um psicólogo preparado, fazer essa entrevista com a criança em separado e colher dela algumas coisas que possam identificar um nível de violência e de abuso, né? Exato. O grupo de pesquisa no qual eu faço doutorado é vinculado com o NEPT, lá da PUC, que é um núcleo especializado no atendimento de trauma e estresse, né? E, inclusive, a minha orientadora faz a supervisão, né, do atendimento de crianças que foram vítimas de situações traumáticas, como abuso sexual. E esse é mais um local que tem atendimento gratuito, né, que tanto adultos quanto crianças podem buscar, né, devido muitas vezes às dificuldades de renda, para poder passar e enfrentar essas situações, ou mesmo se fortalecer para buscar sair de algumas situações de violência, como no caso de mulheres vítimas de violência doméstica. Porque às vezes se escuta as pessoas falarem: mas ela não sai porque ela não quer, mas ela vai na delegacia, 3 dias depois ela volta com o cara. É porque essa relação, por exemplo, ela é muito complicada e ela vem junto com aquilo que a gente estava falando antes, né? Do carinho vir misturado com a violência. Né? Ela, às vezes, ao mesmo tempo que ela se sente protegida, ela é um negócio... E já criou um vínculo até patológico, né? Sim. E que se também não tiver um especialista ajudando, ela também não consegue cortar esse vínculo. É muito difícil, né? Porque a mulher se torna dependente daquela pessoa que é abusiva. Ela sente muito medo de não ter aquela pessoa porque ela tem medo de ficar sozinha, né? E às vezes tem outros fatores, tem filhos envolvidos, tem dificuldade financeira, que é um fator bem importante, na verdade, né? E acaba criando a síndrome de Estocolmo, né? O agressor é o grande parceiro. A mulher às vezes não reconhece, né, que tá passando por violência, por exemplo, o abuso emocional. Tu não vai sair com essa saia. Eu não gosto daquela tua amiga, tu não pode mais ver ela, deixa eu olhar teu celular, o que tu tá me escondendo. Isso já são alguns sinais do abuso emocional, né? Esse controle maior já é um tipo de abuso que não é reconhecido. Também, homem e mulher às vezes fazem isso, né? Também. Deixa eu ver teu celular, com quem tu conversa. E essas desconfianças, elas acabam acontecendo por algum... Se não é da pessoa... Se não é já o normal da pessoa, acontece por algum gatilho, que um ou outro criou uma situação e aí ela acaba começando a ficar maior, cada vez maior. Daí já também gira em outras situações, né? Mas essa questão do abuso
com a violência, com a imposição dentro da casa, de isso dizer, olha, você vai fazer isso, não vai fazer aquilo, tá lógico que aquilo ali vai dar problema, né? Sim. E quando você começa a ter uma relação, esses dão sinais, né? Já no terceiro mês o cara já se acha proprietário da pessoa, né? Às vezes até antes. Até antes, né? É muito difícil tu olhar para uma pessoa e dizer, essa pessoa é um potencial abusador. Mas tem alguns sinais, sim. Sim, porque eu vou te dizer o seguinte, ó, eu tinha uma amiga, um tempo atrás, e ela estava namorando um mês, cara, e ela me mostrou as mensagens. Oi, amor. Era oi, amor de manhã, oi, amor, meio da manhã, oi, amor, ao meio-dia, oi, amor, depois do meio-dia, oi, amor, no meio da tarde. E sempre perguntando, o que tu está fazendo, com quem tu está? Uma vigilância, sabe? Eu digo, cara, vocês estão de cuidado com isso aí, hein? Sim. Ele está dando sinais que ele é uma pessoa... Não, mas ele é... e ela se sentindo orgulhosa. Nossa, ele é preocupado comigo. Digo, cara, presta atenção, isso aí é perigoso. Se ele tá um mês assim, o que ele vai fazer quando estiverem juntos? Vai te encarcerar. Exato. Até que ela começou a realmente identificar que o cara era meio maluco, sabe? Daí ela conseguiu pular. Mas aí, muitas pessoas ali ouviu. Outro dia um cara matou a moça porque tinha 3 meses de relação. Não, ela terminou, o cara foi lá e tirou a vida da criatura. Então, meu Deus, a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho 2 filhas, né? Eu fico assim, apavorado com esse mundo que a gente vê. E frente a esses sinais, né, é importante não se afastar das pessoas que gostam da gente. Né? É importante sempre a gente poder falar com um amigo ou um familiar próximo, né? Tem a Delegacia da Mulher, que é ali atrás do Palácio da Polícia, que funciona 24 horas para poder fazer um BO caso necessário. Uma coisa que eu ia te perguntar, as escolas hoje, você acha que as escolas estão mais preparadas para identificar abuso na criança, de qualquer tipo, qualquer sinal? Porque nesta minha época, como eu tinha essa ansiedade e dificuldade, as professoras tinham dificuldade de me ajudar, porque elas entendiam que eu era um menino problema. Só era um menino problema. Chamava minha mãe e dizia, esse guri não para. Ele não... Mas não conseguiu, nem tinha até uma pedagoga que não conseguia fazer esse trabalho. Você acha que hoje isso mudou um pouco? Eu acredito que nos últimos anos isso tem a violência, né, e os abusos contra a criança têm sido mais falados, têm sido mais esclarecidos, está se desmistificando, né, um pouquinho o que é, o que não é. Tem se falado um pouco sobre os sinais que podem ocorrer nas crianças, né? Como, por exemplo, a agitação, a dificuldade de se concentrar, bater no coleguinha, não querer ir para o colégio até, né? Não querer ir para casa, enfim, uma série de comportamentos, né? Eu acredito que sim, eu acredito que as escolas estão conseguindo olhar um pouquinho mais para isso, né? E até as crianças conseguem falar para os professores um pouquinho mais e os professores estão conseguindo acessar a rede que precisa ser acessada para conseguir proteger essa criança. Mas ainda falta muita informação e ainda falta muito encaminhamento, né? Porque muitas vezes se tenta, se percebe, né? Pela minha experiência, que se tenta falar com essa criança, proteger ela, mas em algum momento a rede acaba falhando, né? Então essa criança muitas vezes fica por muito tempo em risco e isso é uma chance dela ser de novo abusada, dela ser de novo negligenciada, né? E quanto mais vezes ela tiver nesse ambiente de violência, piores vão ser os riscos para ela, né? Ok, doutora Mariana Pasquale está fazendo o doutorado dela em cima desses temas que nós estamos abordando aqui. A senhora já tem um mestrado, né? Isso. Então, muito obrigado pelas suas explicações aqui. Eu que agradeço. Que passamos algumas coisas aí, né, importantes. Um bom dia. Bom dia para ti. O Grande Movimento vai para um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora aqui no Espaço Gourmet, para a gente preparar uma receita que está deixando todo mundo com água na boca. Estava uma expectativa aqui com o pessoal da produção para a chegada do nosso chefe. A gente recebe aqui o chefe que vai mostrar. Vamos mostrar primeiro o que a gente vai fazer, né, Toninho? Tem como a gente já mostrar o prato ali antes de eu conversar com ele?
o Douglas Teixeira Prates, é o chefe que está aqui com a gente, e vai mostrar como se faz esses lindos brigadeiros aí, que não são brigadeiros tradicionais, não. Ele veio para falar aí de receitas diferentes e também na preparação tem uma grande diferença, né? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Esse brigadeiro é um brigadeiro de canela, que eu vou ensinar aqui o passo a passo para você de casa também poder comercializar aí na sua residência, enfim, poder vender os seus próprios brigadeiros, enfim. E hoje a gente vai elaborar o brigadeiro de canela. Então tá, mas já começando aí pelos ingredientes, né? Claro, não é só a canela que é diferente, não. A tua preparação também é diferenciada do brigadeiro tradicional, né? Vamos mostrar então o que precisa pra gente fazer o brigadeiro de canela. Quais são os ingredientes? Vamos utilizar o leite condensado, o creme de leite, a manteiga, a canela em pó e o leite e a farinha. Aqui nós vamos usar o confeito miçanga de chocolate. E confeito pode ser de sua preferência. Confeito miçanga de chocolate. Esse aqui é o que vamos utilizar, que o fica miçanga. bonitinho, esse é um dos mais utilizados hoje em dia, né? Isso. Mas no brigadeiro tradicional a gente sabe aí que precisava só ali da manteiga, do leite condensado, do chocolate em pó e era isso, né? Chocolate granulado. Tu acrescentou aí umas coisinhas a mais, vamos contar. Isso vai dar um padrão mais gourmetizado, né, para o comércio. Nós acrescentamos a farinha que ajuda, e o creme de leite, né, que entra com a gordura no teu brigadeiro e ajuda a não cristalizar. A durabilidade dele aumenta também, né? E ajuda a não açucarar o teu brigadeiro. Ele fica mais cremoso e tu pode congelar e ele mantém o mesmo padrão. Muda a consistência aí, né? Isso mesmo. Então, a gente tem... isso dá aquela gourmetizada, como tu disseste, né? Isso. E aí fica aquele brigadeiro que tá na moda aí. Vamos fazer o passo a passo, então. Vamos lá. Tá, ok. Aqui o que eu faço? Eu acrescento todos os insumos juntos. É um pouco diferente do que estamos acostumados a fazer. Também é diferente no preparo, né? A diferença é que no brigadeiro tradicional aí o pessoal vai colocando os ingredientes aos poucos, né? Sim. E o nosso chefe aqui coloca tudo junto. Tudo junto, tudo junto. Isso muda também no resultado. Qual é a diferença? Agora o creme de leite, que entra com a gordura e vai dar mais cremosidade no brigadeiro. Fora a manteiga, né? Que é uma gordura também. A manteiga. Aqui o leite. Aqui eu utilizei uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado, né? 200 gramas de creme de leite, 395 de leite condensado. 15 gramas de manteiga. Aqui eu estou entrando agora com 50 ml de leite integral. 15 gramas de farinha peneirada. Vai anotando aí. E aí vem o 10 gramas da canela. O sabor. Começa 10 gramas de canela. 10 gramas de canela. E fica bem forte o sabor. Que dá ali umas 2 colherinhas de chá, mais ou menos, Isso, né? Vamos. Aí tu coloca tudo ao mesmo tempo, diferente do pessoal que vai colocando aos pouquinhos. É até mais fácil assim. Acaba misturando ele antes de ir pro fogo, para não ficar os pedacinhos de farinha, enfim. Vou mostrar, assim. Pode mostrar aqui. Misturando todos, vamos desmanchando todos os grumos que tem de farinha e da própria canela, né? Em seguida a gente leva ao fogo. E essa tua forma de preparação, ela é mais rápida também? Ou é o tempo médio? É o tempo médio, de 15 a 20 minutos em fogo. Começa em fogo alto. Depois, em seguida que ele começar a levantar a fervura, você baixa até dar o ponto. Aquele velho ponto tradicional, quando começar a sair do fundo da panela, enfim. Pode tirar um pouco antes, daí fica mais cremoso. Pode deixar um pouco mais, daí vai ficar bem firme, né?
Bom, esse é o brigadeiro de canela, né? Mas a gente sabe que tu também é acostumado a fazer outros brigadeiros gourmet. Sim. De outros sabores, né? Vamos contar também quais são tem cappuccino, tem até de café, né? Trabalho também com brigadeiro de cappuccino, de café, o brigadeiro de paçoca, tem o de gengibre, que começando a produzir agora. Gengibre também. Os brigadeiros fits com biomassa, né? Estamos desenvolvendo. Bom, qual é o mais pedido? O de café e cappuccino, sai muito. Café, eu pediria o de cappuccino. A próxima vez que tu vier vai ser esse aí, tá? Tá, ok. E, bom, aí no caso, o modo de preparação é o mesmo e só trocamos ali o sabor ali, em vez da canela, tu colocaria o que muda no do café, por exemplo, na preparação? O café, eu utilizo o café solúvel, né? Daí muda só a quantidade não é as mesmas 10 gramas, né? Aumenta um pouco mais o café solúvel, porque logo no início pensei em elaborar ele com café tradicional, café em pó passado com água. Só que a água cristaliza em geladeira, né? Daí eu tive alguns problemas. Daí eu tive a ideia, por acaso, assim, de utilizar o solúvel, que eu tinha passado ainda... a ideia não deu certo, teve que ser o café solúvel. Teve que ser o solúvel. Então, essa solúvel, é a dica. É isso. Qual é a quantidade daí? Café solúvel eu utilizo de 50 gramas a 40 gramas de café. Daí eu começo a diluir ele no próprio creme de leite, antes de vir ao fogo também. E aí, depois que leva ao fogo, ele dá o pronto, né? Pra não ficar as pelotinhas, mas aí dá pra colocar tudo junto, que nem tu fez essa receita, que não vai dar problema. Né? Não vai não. Com a mesma consistência. Isso. E além do brigadeiro, tu também faz outros doces, né? Faço. Antes eu estava produzindo alguns bolos artísticos, né? Porque eu tenho filhos, então a criançada gosta de bolos artísticos, assim. Só que é tudo assistindo muito reality show e tudo mais. Por gostar também de doce. Tem algumas também diferentes, assim. Também vai na linha diferenciada, não? Que tem? A minha formação, eu sou um cozinheiro de formação, né? Daí, só que os doces é o amor, né? Que me levou para esse lado aí. E os filhos também, que ficou mais fácil produzir para eles do que sair comprando, assim. Mas eles não devem gostar de ser teus filhos. Deve ser muito difícil. Não precisa nem ter fé, nem esperar aquela festa de aniversário, né? Pra comer essas coisas boas que tu faz. Isso. Bom, vocês observaram aí que, assim como no brigadeiro tradicional, ele tá mexendo sem parar, né? Isso não muda. O brigadeiro... Tem que continuar mexendo. Isso. Tu não pode ter pressa, né? Não pode ter pressa, tem que esperar. Pode ver que agora ele tá começando a levantar fervura aos poucos. Então, iniciei ele com fogo alto até agora. Daqui a pouco começa baixo ele, porque começa a pegar no fundo, daí essa película que fica no fundo da panela fervura, vai ficar uns grumos depois. Sempre mexendo. Esses que vocês estão vendo, os grumos assim de canela, ele vai se desmanchando. Ele vai se diluindo. Não vai se diluindo preocupem. Conforme vai mexendo e vai fervendo. E o que chama atenção também a gente não identificaria que é de canela, né? Não. Porque o confeito ali deixa ele com cara de brigadeiro de chocolate, né? Esse confeito que eu utilizo é um confeito padrão miçanga, né? Encontrado em qualquer loja de festa, enfim. E nos teus doces artísticos aí, tu te inspira em personagens? O que tu costuma fazer com mais frequência? Eu atuo mais na área infantil. Que é conforme o pedido mesmo. Porque na área, como eu falei, na área dos doces eu não tenho tanto entendimento, né? O pessoal já pensa que a gente vai fazer um bolo imenso. Mas eu não tenho tanto entendimento, então eu faço os bolos tipo Minions, Frozen, que é bem pedido. São os mais pedidos. Relâmpago McQueen, um carro
lindo que eu já executei. Mas é bem bonito. Mas tem também cacau, tem de cacau que tu faz, né? Sim. Deve ser bem pedido também o 70%. brigadeiro. Tem beijinho também, é claro. Beijinho. O tradicional e o de beijinho sempre tem que ter, né? Nas festas. E o pessoal, com os outros sabores, que a gente inova aí, por exemplo, de café ou de cappuccino, o pessoal não conhece. Daí, quando começa a provar, é o que... Nunca mais para. Nunca mais Imagina, não tem gente que é fã de café quase, né? Bom, eu vou seguir com o nosso chefe Douglas aqui. A gente está... Para você que está ligando a TV agora, estamos preparando um brigadeiro de canela, que daqui a pouquinho vai ficar pronto. Depois do intervalo, a gente vai trazer daqui a pouquinho o resultado para você. Fica ligado, vai enviando teu comentário. A gente está ao vivo no Facebook da RDC TV Digital. Com certeza deve estar com água na boca aí, né? Anotou todos os ingredientes? Se não anotou, daqui a pouquinho a gente repete para você. Fica aí, a gente já volta. Pra Oxum, com Silas tô em boa companhia. O céu abraça a terra, deságua o rio na Bahia. Jeje, minha sede é dos rios, a minha cor é o arco-íris, minha fome é tanta. Planta, flor irmã da bandeira, a minha sina é verde amarela, feito a bananeira. Com mel e dendê aguentam por um fio. Sofrem o bafio da fera, o bombardeio de Caramuru, a sanha da Anhanguera. Que coisa bonita, lindo demais. Muito obrigado por vocês trazerem essa musicalidade e com ela vem uma energia tão boa, né? Porque não é à toa que o povo já dizia, quem canta os seus males espanta, mas é uma grande verdade. E quem canta com a alma, então, que nem a Glau Barros aí, e com os músicos tão experientes aí, né? Com parceiros bons, aí a coisa fica bonita. Mas como é que é o nome do veterano ali, que ninguém falou do nosso mestre ali, que, cara, tu não vem te esconder que alguma coisa tu tem na cartola. Celso Dias. O senhor é o compositor? Produtor. Aí tem que falar também, né? Pessoas todas que acompanham. Tem cara de mestre aquele homem ali, cara. Tem cara de professor. É? É mesmo? Brincando?
de comunicação social. Que legal, parabéns. Muito bem. Vamos agora falar de fotografia. E fotografia também. A música faz um registro, né? Você escuta uma música, ela te lembra alguma coisa que você estava passando, que você passou, que você registrou. E a imagem, então, congela aquele momento. E se você não passou por aquele momento, você assistindo algumas imagens, viaja naquela imagem, sendo ela animada ou parada. Porque a arte da fotografia, fotografar também é uma arte. Eu estou recebendo aqui o Eduardo Rocha, fotógrafo, e ele está com uma exposição, um sul de imagens. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu. Obrigado. Como é que foi isso? Nós vamos daqui a pouco já rodar algumas imagens aí que você trouxe. Quanto tempo você está fotografando? 12 anos já fotografando. Aí eu te perguntei antes, né? Você fotografa o sul, mas você disse que não só o sul. Você participa. Conta aí pra gente como é que é. Eu digo que eu sempre represento muito, e o fotógrafo carrega muito daquilo que ele viveu, né? Então eu tive uma infância muito ligada ao campo. Então, cruzando entre Brasil e Uruguai, minha família é uruguaia. E, bom, aí nós começamos a viajar pelo Rio Grande do Sul, né? Então, aí as missões? São as missões. Então, nós estamos trazendo para a cidade, o campo vem para a cidade. Então, no mês Farroupilha, pela nossa formação gaúcha, pelas nossas influências, de quem que nós somos, de onde vem esse nosso sentimento, nós carregamos muito da nossa essência, uma essência muito rural que o Rio Grande do Sul. Coisa linda. Aí em Dom Pedrito. Então, aí vem da minha terra. Ali é um moinho, né? Ali é um antigo moinho. E essa exposição, ela vem para a cidade, ela vem para o Parque Shopping Canoas, então um espaço urbano, de grande circulação, fazendo também essa reflexão de que a função do fotógrafo é levar as pessoas a viajarem através das suas lentes, né? Então, a fotografia já me levou pelo Canadá, África, Mongólia, toda a nossa América Latina. E eu sempre penso, e eu penso muito lá na minha família, na minha mãe, nos meus filhos, que eles possam viajar junto comigo. E esse leque familiar, ele se estende, e hoje muito através das redes sociais, que as pessoas possam ter acesso através das fotografias. Aí nós estamos em Lavras do Sul já, e essas imagens que bezerrinho ali com ele, né? Sim, um cordeirinho. Um guacho? Um guaxinho. Um guacho, né? Então, isso é uma lida de campo também, e essa exposição Sul de Imagens, ela traz isso. Então, o cotidiano desse homem do campo inserido e colocando essas pessoas, em sua maioria serão urbanas, que também vão se conectar a este campo, que elas possam, de uma certa forma, viajar por esse nosso Rio Grande do Sul, né? E elas trazem imagens atuais. Aí nós já estamos em São Francisco de Paula, essa é uma foto... Ali no lago, aquele lago que tem aquele... Como é que eles chamam? É um lago ali, tem um hotel antigo. Não lembro o nome do lago, mas o lago famoso. Já fui muito aí tomar chimarrão. Muito bom. Então, nós buscamos também na seleção dessas 40 imagens, são 40 imagens de 1,20 m por 76 mate, de altura. Com a mão direita recebendo com a outra mão direita. Nossas tradições do Sul, né? Então nós buscamos aí Dom Pedrito também, uma cavalgada dos Cavaleiros da Paz, essa foto é de 2008, então nós estamos trazendo fotos produzidas, como essa de São Francisco de Paula, foi produzida este ano. E aí nós já temos o Uruguaiana, esse é o Seu Gringo, capataz lá da Cabanha do Barulho. Cabanha do Barulho também, Chico Basso. Por que você busca algumas preto e branco? Nós buscamos a seleção. O preto e branco é um estilo que eu venho trabalhando bastante nesse meu momento, né? Mas uma das solicitações do bairrista, que é quem apresenta essa exposição junto ao Parque Shopping Canoas, que nós tivéssemos essa mescla, né? Então, tanto da essência da fotografia no preto e branco, que particularmente eu acho que ela traz uma carga de dramaticidade e emoção, mas que nós tivéssemos o colorido. Aí nós já fomos para São Gabriel, né? Então nós vamos dar uma viagem por todo esse Rio Grande do Sul, seja no Pampa, na região de Dom Pedrito, Bagé, indo para Lavras do Sul, subindo para as Missões. Aí nós estamos numa estrada em Piratini, a primeira capital farroupilha. Então nós vamos dar um passeio em imagens por este Rio Grande do Sul. Acontece aonde a exposição? No Parque Shopping Canoas, a partir de amanhã, do dia 13 ao dia 20 de setembro. Que coisa isolada. Essa imagem traz um isolamento, uma coisa. Onde é que é isso? Lavras do Sul. Lavras do Sul.
Muito bonito. Então, nós buscamos, através dessas imagens, que as pessoas possam viajar um pouco. Aí nós já estamos em Cambará, Itembezinho. Então, fazendo um passeio por esse nosso Rio Grande do Sul, que, ao mesmo tempo, temos diversas paisagens, uma cultura muito forte, muito peculiar desse nosso sul. Sim. E tanto em preto e branco quanto em imagens coloridas. Né? Etnias muito bem distribuídas aí. E regiões muito características, né? Sim. Então nós temos aquela parte de Uruguaiana ali do Pampa com a sua planura, e nós já temos a diferenciação da serra com suas araucárias, com seus cânions, com suas elevações. Verdade. Então vamos dar o serviço de novo. É no Parque Shopping Canoas, a partir de amanhã? A partir de amanhã. Que hora? É o horário do shopping. Ela estará distribuída pelo shopping, que gerando essa intervenção também. As pessoas estarão passeando, fazendo suas compras, enfim, embaixo suas das atividades. fotos está ali a indicação de onde é que ela foi tirada ou não? Vai estar a indicação de qual localidade do Rio Grande do Sul. Legal. Muito obrigado, Eduardo Rocha, vocês. Fotógrafo. Que seja um sucesso. E que as pessoas captem, né, aquilo que você... Aliás, cada um faz... É que nem uma obra de arte, né? Cada um faz a sua... Ela ganha vida própria. Sua identidade, né? Ela tem a percepção do observador. Obrigado, irmão. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Vamos com mais... A Lilian... Nós vamos com mais... É a Lilian que está fazendo brigadeiro? Eu achei que era... Ô, Lilian, você está fazendo brigadeiro? Eu vou comer brigadeiro aí, hein? Vamos ser ainda. Olha, eu ainda não tô comendo aqui, mas tô quase, tá difícil resistir aqui. A gente ficou 30 minutos aqui no fogo com esse brigadeiro de canela e o resultado semi-pronto é esse aqui, né, Douglas? Vamos mostrar. Isso, aqui a gente levou ele ao fogo, levantou fervura. Depois que ele levantou fervura, nós baixamos o fogo, ficamos mais uns 15 minutinhos. Aqui deu o resultado dele pronto, já resfriado já, para poder dar seguimento para terminar de bolar ele. Depois que descolou bem aqui, então o resultado é esse. Fica quanto tempo na geladeira? 1 hora e meia. 1h30 já tá bom. Isso, daí já pode começar a gente faz as bolinhas já. Isso. Daí sempre unta a mão com um pouco de manteiga antes, tá? Para não grudar nas mãos. Daí pega uma quantidade, eu costumo fazer uma quantidade de 20 gramas. Certo. Que é o padrão gourmet, né? Que é um padrão, né? Não fica aquele muito grandão, que também é feio, né? Apesar de que é bom, né, Toninho? É bom. Grandão é bom. Mas esse aí é o padrão. Isso. Depois passa aqui no confeito miçanga. Fica escurinho. E se a gente fizer no micro-ondas, muda muito o sabor? Tu não recomenda? Não muda, mas tem que ir ajustando ele aos poucos ali, cada 5 minutos, mexe ele um pouco para não pegar no fundo do recipiente. E aqui temos ele, pronto, boladinho. Nesse tamanho aí. E aí o resultado tá aqui, né? Essa belezura que tá aqui. Brigadeiro de canela, nossa receita de hoje, feita pelo chefe Douglas Teixeira. Muito obrigada pela tua presença aqui. A gente te aguarda aqui fazendo mais uma delícia aqui em breve. Tá já, eu que agradeço. Agora a gente vai pro intervalo rapidinho e daqui a pouco tem mais Glau Barros para você. Fica aí. E ecoou a noite e dia, és o vencedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Clara Nunes, eu conheço. Vou convidar para fazer um show. Tu não quer uma participação especial? Vamos fazer um dueto? Vamos, tá aberto. Não vamos deixar o público acreditar. Não vamos... Ainda tem ingressos, né? Ainda tem ingresso à venda. A gente quer que venda, né, Glauco? Não, vai vender. Vai vender, porque eu só entro no palco e só canto uma musiquinha. Não vai estragar, não. Acho que não vai. Capaz, vai ser um prazer. O Toninho me conhece, né, Toninho? Canta ou não canta, Toninho? Ah, então.
Meu câmera ali, ele é um baita guitarrista. Foi guitarrista da Adriana Calcanhoto, sabia? Nossa! Cara, tem que ver bacana. o solo que esse cara dá. Esse é um baita músico. Maravilha! Como é que... bom, eu, como apresentador e cantor, eu faço aquecimento, pré-aquecimento. Você faz também algumas coisas? Não? Sim, a gente faz. E a tem gente que fazer, tem que aprende a seguir cantar um pouco. uma rotininha. E diafragma, trabalhar o Eu diafragma. vi que a voz está saindo bem direitinho. Tem uma Isso, voz bem- bem potente, né, Glau? É, bastante forte, assim. E os tons da Clara Nunes também eram bem altos, né? Então, hoje aqui de manhã, a voz da gente muda um pouco, fica um pouco mais grave. grave. Então, a gente fez, assim, um meio tonzinho abaixo para não prejudicar, não forçar, né? Mas no dia do show, a gente faz... no tom dela as ganhas, né? Aí você fica fazendo aquecimento antes. Sim, a gente faz. Lembrando que a Clara Nunes, quando gravou essas canções, ela tinha 33, eu já tô um pouco além, mas a gente mantém fazendo Você exercício tá com 32, certo. fica aí. 32,5. Não, mas eu tô com 59, tô bem? Não, mas tá ótimo. Eu tô com 48. Vamos passar o convite Estamos pro público, perto. então, aí. 15 de setembro, show, né, Glau? No Espaço 373, o horário... Neste sábado, então, 15 de setembro, às 21h30 é o show, mas a casa abre às 20 horas, né? Nós temos ingressos antecipados à venda lá no local, no Espaço 373, e também na lancheria do Parque, ali na Oswaldo Aranha, 1086. E na hora, então, também tem ingressos para vender na hora. No Facebook, a convidar as pessoas para curtir a minha página lá, a página Glau Barros. Tem o evento no Facebook também, que tem todas as informações, telefones também para quem quiser tirar alguma dúvida. E os valores é R$30 antecipado e 35, então, na hora. Então vamos ouvir essa potente voz, esses músicos maravilhosos aí. Você canta alguma coisa? E no chuveiro, sim. Pedrinha na... Maravilhoso. Ficamos por aqui. Você fica com a música boa da Glau Barros e nós voltamos amanhã. Claro, por favor. É água no mar, é maré cheia, oi. Areia, oi. Areia, é água no mar, é água no mar, é maré cheia, oi. Areia, oi. Areia. Contam que toda tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia, que a luz da candeia ilumina pra gente contar. Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas de lua. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Era um peito só, cheio de promessa, era só. Quem foi que mandou o seu amor se fazer de canoeiro, o vento que rola nas palmas? RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.